A paz do Senhor, meus irmãos. É um prazer vê-los de novo. Que a paz de Jesus esteja com vocês, nos vossos corações, nas vossas casas, no seio das vossas famílias, entre os seus vizinhos também. É um prazer vê-los de novo. Quero meditar hoje num texto da Palavra de Deus, que move muito meu coração. Isaías, capítulo 42, versículos 1 a 4. Diz assim o texto: Eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá sua voz. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Esse texto também encontra-se em Mateus, no capítulo 12, versículos 17 a 21, quando o escritor o inclui num texto ali para falar de Jesus. Os textos dizem: não discutirá, nem gritará, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. Ele não participou de um programa político, como os homens comuns do seu tempo faziam. Não haveria negociatas no seu ministério. Não haveria negócios escondidos, tramados às escuras. Seu discurso seria um discurso diferente. Isaías dizia que ele trabalharia gentilmente, silenciosamente. Falsos mestres trabalham escandalosamente. O Messias não ergueria a sua voz. A sua voz não apelaria para ostentação. Não apelaria para espetáculos, não se faria grande aos olhos dos homens. Suas palavras eram poderosas, não precisava elevar a sua voz. O seu valor, o valor dele estava na unção que havia, na autoridade que havia no seu discurso, nas suas palavras. Seu reino não era acompanhado pela pompa e pelo ruído. Não, era um reino silencioso. O versículo 3 do texto diz: a cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá juízo. O que é pavio? O que o texto diz aqui? Um pavio, fisicamente falando, é uma torcida, é uma mecha, que quando acesa, serve para iluminar um ambiente pequeno. É colocada num recipiente com azeite, ele é colocado ali depois de encharcado de azeite, coloca fogo e ele serve para iluminar um ambiente pequeno, é um objeto de uso doméstico. Mas será só isso que o texto quer dizer? Não, com certeza não. O texto está falando de gente, o texto fala de pessoa, de gente. Mas que tipo de gente o texto está falando? Está falando de gente pequena, de gente desprezada, de gente inoportuna, pobre, a escória da sociedade. É disso que o texto está falando. Esse é o pavio que o texto chama gente. Gente marginalizada, gente empobrecida, gente decepcionada, adoentada, deprimida, sufocada. O mundo está cheio de gente assim, pavios que fumegam. E o que a sociedade faz com gente assim? Esquece. O que os políticos orgulhosos fazem com gente assim, nós podemos ver nas mídias. No momento que eles querem se promover, ou aparecer, ou ganhar uma eleição, eles acham gente assim, para falar de trabalhos sociais, para falar contra a fome, e quando o tempo passa, eles esquecem. Mas o texto diz que ele, o Messias, Jesus, não apagaria, ele avivaria, ergueria a torcida em lugar de destruí-la. João capítulo 1, versículo 14, está escrito assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Ele se tornou humano, mas não nasceu num palácio, mas num lugar humilde, em uma família humilde. Ele se fez pavio quando podia ser um sol. Ele fez-se pobre e habitou entre nós.
Foi carpinteiro na sua casa. E depois que saiu da casa de Maria, não teve onde dormir. Viveu de ajuda dos discípulos, viveu do dinheiro da bolsa das mulheres que ofertavam. Lhe emprestaram uma casa, lhe emprestaram um barco, lhe emprestaram um jumento e seu túmulo também foi emprestado. Ele era um pavio atrás de pavios. Nunca quis ser um holofote. Viveu com os pobres, se misturou com eles, andou com publicanos e com pecadores, comeu e pousou em casa de pecadores. De homens comuns, rudes, ele chamou discípulos. Ele os chamou para andar com ele. Ele era um pavio quando podia ser um grande astro, quando podia ser um sol, um pavio atrás de pavios. Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Venham a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados ou oprimidos, e eu lhes darei descanso, e eu vos aliviarei. A mulher samaritana, o ladrão da cruz, o cego Bartimeu, os leprosos, os surdos, os endemoniados, todos corriam para perto dele. Todos andando pelas estradas, pelos caminhos da Palestina, iam atrás dele para ouvi-lo. Os famintos, os desiludidos, corriam atrás dele, porque ele os socorria, porque ele os ouvia, porque ele curava a todos, diz o texto sagrado, e ele alimentava todos que estivessem por perto dele. Esse era o pavio que podia ser um sol. Lucas capítulo 19, versículo 10 diz: Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido, os que estavam perdidos. Pavio é gente perdida. Mas Cristo não apaga o pavio que fumega. Qual pai não corre atrás do seu filho, ou vai ver o seu filho, ou ajuda o seu filho, mesmo quando ele seja um homem mau, um criminoso, um ladrão? O pai sempre vai amar o seu filho. Qual médico deixa o seu paciente morrer à míngua sem socorrê-lo? Qual pastor não sai em busca da sua ovelha perdida ou doente? Assim é Cristo. Ele não apaga o pavio que fumega. Será que eu sou um pavio? Será que você é um pavio? Não, eu sou melhor do que todo mundo. Eu não sou um pavio. Eu tenho família, eu tenho trabalho, eu tenho dinheiro, tenho bons amigos, nunca fiz nada de mal a ninguém. Se estou sem Deus, diz o texto, sou um perdido. E não tem como esconder. Quem está longe de Deus está perdido. E para perder-se, basta o homem ausentar-se de Deus. Quem está distante de Deus está perdido. E perdido e distante de Deus, qualquer um é um pavio que fumega. Não existe força em quem está perdido, longe de Deus, um pecador. Mas existe uma salvação, e a salvação está em Jesus. A salvação é Cristo. Ele não apaga o pavio que fumega, antes procura avivá-lo outra vez. Fiquemos com esta palavra.